Estamos aí com os meus dois novos convidados aqui. Muito obrigado pela presença. Deixa eu colocar no destaque aqui, querida Matilde Ribeiro, Ramats Jacino. Prazer, privilégio muito grande recebê-los aqui. A gente vai fazer um debate sobre o Pacto pela Juventude Preta desse país, baseado aqui no grande artigo que esses dois convidados escreveram no jornal Folha de São Paulo. Deixa eu apresentar para vocês aqui Matilde Ribeiro, doutora em Serviço Social da PUC São Paulo, pela PUC São Paulo, professora do Instituto de Humanidades da Unilab, ex-ministra da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do governo Lula, de 2003 a 2008. Ramats Jacino, doutor em História Econômica pela USP, professor do Bacharelado em Ciências Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial da Universidade do ABC. Sejam bem-vindos aqui. Deixa eu passar a primeira palavra para a minha querida Matilde Ribeiro. Obrigado, Matilde, por atender nosso pedido. Obrigado por estar aqui. Eu queria gastar um pouquinho do nosso tempo para falar de uma situação que tem muitas, inclusive, muitas semelhanças com o nosso tema principal, que são as oportunidades para a juventude negra no Brasil, que é Gaza, né? Quer dizer, Gaza é uma espécie... Nós temos várias Gazas no Brasil, que nós precisamos, inclusive, com a proposta que vocês estabeleceram ali naquele artigo, que eu vou trazer aqui para todo mundo daqui a pouco, para a gente ter uma solução para isso. Então, eu queria que você falasse um pouco desse conflito, para a gente iniciar o nosso debate aqui. Matilde Ribeiro. Simbora, boa tarde, Conde. Boa tarde, né? Boa tarde já, boa tarde. Falta um minuto. Boa tarde. Obrigada por mais uma vez me receber. Considerando a dinâmica da realidade brasileira e mundial, nós vamos nos encontrar muitas vezes para debater esses temas tão duros, né? Eu ouvi boa parte das reflexões do Florestan e uma aula, né, diga-se de passagem. Eu fiquei bastante reflexiva com as questões apontadas, sobretudo porque parece que não tem saída, né? Esse conflito Israel-Palestina ele é antigo. Eu me lembro que, quando eu coordenei aí pelo governo Lula, em 2005, a primeira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, conflito Israel-Palestina era um dos temas, e lá estavam alguns participantes dessa movimentação internacional, seja por parte dos israelenses, seja por parte dos palestinos, considerando que o guarda-chuva, né, promoção da igualdade racial, dentro dele cabe muita coisa, né? E foi lá que eu tive o meu primeiro contato assim mais sistemático e político com essa questão, no sentido de pensar o que fazer, né? E de lá para cá as coisas só agravaram, né? Já vai para 20 anos isso, e hoje nós estamos vivendo uma situação que é alarmante, é inaceitável, né? E você agora fala que são várias situações de Gaza no Brasil. Aliás, no Brasil todo, é quase um celeiro de guerra, né? Se nós formos considerar, puxando aí para o nosso tema, o que foi o genocídio dos indígenas, o que foi a escravização nesse país, né? Não foram poucos os homens, mulheres, crianças, idosos que morreram em função desta guerra, que no Brasil, eu estou usando a palavra guerra só para caracterizar a gravidade, mas no Brasil dizem que foi silenciosa, né? Dizem que não foi tão grave assim. Mas toda e qualquer forma de matança em massa e de genocídio é aviltante, né?
Nós temos que, sobretudo, conversar um pouco sobre o que é sentido, qual é o sentido de guerra, né? Por que os países, as nações guerriam? Né? Quando também, lembrando do apartheid, por exemplo, né? Existem guerras em que o lado armado da guerra mata como se o outro lado fosse animal, né? E guerra é sempre um celeiro de matança. Olha aí as imagens, né? É aviltante. Eu estou até colocando essas imagens aqui para passar para o Ramats. Quer dizer, como é que hoje, né? Vamos fazer o clichê, né? Século XXI, 2023, depois de tudo que o mundo passou, a gente aceita esse tipo de aniquilação de um centro urbano, de uma cidade, daquilo que muitos chamam de um presídio a céu aberto, que é Gaza, ou um campo de concentração. Ramats, o nosso público aqui, grande parte do nosso público tá num nível de indignação que poucas vezes eu vi aqui. O Brasil já sofreu muito, mas assistir isso à distância é uma coisa muito difícil. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso antes da gente entrar para o nosso tema principal hoje, que é a juventude negra do Brasil, mas que está totalmente associado também a essa questão aqui. Ramats Jacino, prazer te receber aqui. Bom, boa tarde, Conde. Eu agradeço o convite para a gente participar desse importante debate, dessa discussão. Saudar aqui a minha companheira Matilde, colega professora também, e dizer que essa situação que a gente vive, ela se apresenta hoje num momento agudo, mas ela não foge de uma lógica que é uma lógica de extermínio dos indesejáveis. E essa lógica do extermínio dos indesejáveis se manifesta lá em Gaza, se manifesta nos Estados Unidos, se manifesta no Brasil, se manifesta na Europa, que são aqueles que são considerados sobras da sociedade e que são aqueles que, para o capitalismo, não interessam. Eu gosto muito de um autor camaronês chamado Achille Mbembe, que escreveu sobre a necropolítica, então, que é uma política da morte mesmo, que é desenvolvida pelos estados capitalistas. E no caso específico aí, essa política da morte, ela atinge proporções que são bíblicas quase, né? Até que eles têm essa referência religiosa, porque assim é uma coisa inacreditável que está acontecendo. Evidentemente, não se concorda com os métodos desenvolvidos aí, que foram praticados agora, em especial, pelo Hamas, a maneira como se comportam nessa matança, mas entendendo que esse comportamento talvez represente até uma forma de desespero por conta de uma matança continuada do Estado de Israel, de manter aquela população numa condição de verdadeiro campo de concentração. E para alguém que tinha alguma dúvida, a declaração acho que foi o ministro que cuida da questão da segurança de Israel, me foge o nome agora, que fala que vai cercar Gaza, vai impedir a entrada de comida, de água, de gás, de remédio, e é isso mesmo. Quer dizer, assim, a guerra é contra o povo palestino, né? A guerra não é contra o Hamas. E essa guerra contra o povo palestino, ela já acontece, como a própria Matilde já se referiu, quer dizer, há 20 anos atrás, esse tema já estava em discussão. E aqui isso realmente tem um paralelo com o que nós abordamos aqui no Brasil, que também existe uma guerra contra uma parcela da população, que é uma parcela pobre, e particularmente contra a juventude negra, né? Que a gente vê essa guerra presente em momentos mais agudos, como o que aconteceu no Guarujá, como está acontecendo na Bahia, como está acontecendo no Rio de Janeiro, onde o Estado escolhe alguém para eliminar fisicamente. É trágico, estamos vivendo uma situação de uma tragédia inimaginável. Nós perdemos, eu sempre lembro de uma fala do Lula numa entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com ele. Quer dizer, nós, com o golpe, aqui no Brasil em especial, mas é uma coisa que irradia para o mundo, né?
Nós perdemos com o golpe do Michel Temer, o usurpador, né, em 2016, e depois a eleição dessa figura abominável que é Bolsonaro. Perdemos a humanidade. Todos nós fomos afetados por isso, né? A humanidade precisa se reumanizar. Olha, me impressionou muito a reflexão de vocês. Vocês assinaram um artigo em conjunto, cujo título é Por um Pacto em Defesa da Juventude Preta, Pobre e Periférica. E me chamou a atenção pelo fato de vocês usarem as estatísticas, os dados econômicos, né? É uma coisa que, inclusive, o presidente Lula tem muita atenção para isso, né? O quanto o Brasil perde em todos os sentidos, evidentemente o humano em primeiro lugar, mas também econômico, com esse racismo, com essa proscrição da população periférica e preta. O quanto que perde, o quanto a gente perde em todos os sentidos, né? Ter uma população, né, a população talentosa, negra, que inova, que sabe fazer tecnologia, que sabe pesquisar. Matilde, começar com você. Eu quero saber um pouco desse projeto, dessa concepção de reenquadrar o problema e apresentar soluções, porque vocês apresentam ali duas interessantes soluções ali. Matilde Ribeiro, passando para você. Vamos lá. Eu lembrei agora de uma frase da Carolina Maria de Jesus, né? A nossa escritora já falecida há muitos anos, reconhecida no Brasil muito recentemente, né? Entrando pelos meios acadêmicos, políticos e tal. A Carolina tem uma frase, aliás, ela tem várias frases de efeito, mas a que eu vou falar aqui, ela dizia o seguinte, que o Brasil, nosso país, só terá jeito quando tiver um presidente que tenha passado fome, né? Considere-se que isso ela falou lá antes dos anos 60, né? Lá pelos anos 60. E nós já passamos por vários presidentes, né? E agora nós temos um que a imagem dele não está literalmente associada à fome, mas está associada à pobreza, né? A um homem que se fez através de ação política individual e de tantos outros, mas que vem de uma origem muito pobre, né? E por que eu estou falando isso? Porque creio que eu e o Ramatiz, quando tivemos a luz de escrever esse artigo, tem a ver com a nossa história também, né? Eu vou falar por mim, que o Ramatiz fale por ele, mas assim, eu nasci em 1960, na roça, né, no interior de São Paulo. Meus pais foram os que atenderam ao chamado para os grandes centros, né? Nós viemos do interior muito distante para Osasco, eu me criei em Osasco, e sempre convivi com esta situação da periferia, né? Os ônus e bônus, né? da periferia. E hoje, quando nós falamos da juventude negra, que até aparece aí preto, pobre, periférico, eu chamo sempre a atenção de que essa terminologia tem um sentido, né? Eu e Ramatiz, quando usamos, era para caracterizar muito bem de que jovem nós estamos falando, mas a sociedade e os meios políticos e intelectuais, eventualmente, quando usam esse termo, usam de uma maneira pejorativa, usam para carcar ainda mais as desigualdades, né? Mas nós não estamos com essa intenção, nós estamos aqui caracterizando quem são esses jovens hoje. Então, esses jovens, eles passam pelos aperreios cotidianos e o eminente risco da morte, né? E a morte acontecendo. O Ramatiz há pouco falou das chacinas, né? São inúmeras. E tem um outro artigo que eu escrevi também recentemente, eu escrevo para o jornal O Povo, aqui de Fortaleza. Eu escrevi um artigo meio em continuidade a este, dizendo que o genocídio, né, da juventude negra, pobre, periférica, ele é evidente no Brasil, embora
nem todo mundo enxergue, só enxerga quem quer. E eu trago nesse artigo um outro fenômeno, que é o processo de organização das mães desses jovens que vivem perigo e vivem a iminência da morte, né? Inclusive com muitas organizações surgidas a partir das chacinas, né, que aconteceram no Brasil, a da Candelária e tantas outras. E essas, eu digo nesse artigo que nós temos, sem dúvida, que trabalhar para a proteção da população como um todo, segurança pública de verdade, né, para os jovens, seja lá onde eles estiverem, né? Nós estamos falando mais focadamente na periferia, mas podemos também falar da juventude de maneira mais ampla, mas sejam os jovens, sejam os moradores, né, todos, a maioria da população preta e pobre moram em lugares de risco no que diz respeito à insegurança pública, e eu retrato a figura das mulheres nisso, né, o quanto o movimento de defesa por uma segurança pública efetiva está na mão das mulheres organizadas com o mote de serem mães ou parentes de jovens assassinados, né? Aliás, Matilde, desculpa, você quer concluir? Por favor. Não, pode seguir. Não, eu quero pegar daí justamente para passar para o Ramatiz. Agora eu não sabia que era oxítona, Ramatiz, não Ramates. Os dois estão tão bonitos, né? É um nome muito bonito. Dizer o seguinte, quer dizer, as mulheres, né? Qual lugar que as mulheres não são absolutamente essenciais para a gente produzir alguma política pública, né? Quando a gente se pergunta assim, quer dizer, as mães dos jovens negros, né? O alvo aí da reflexão de vocês. E eu queria passar para o Ramatiz perguntando isso, quer dizer, esse impacto que o Brasil sofre, né, um gasto mal gastado em segurança pública que acaba infligindo tanta dor e esse genocídio, né, intermitente nas periferias do Brasil. Acho que nesse bloco inicial ainda a gente pode formatar a situação, né, relatar, explicitar e depois vir com as estatísticas que eu quero trazer aqui para o próximo bloco. Então, Ramatiz, passando para você nesse momento, pode abrir o seu microfone, é você que abre aí. Vamos lá. A partir, inclusive, disso que a Matilde apresenta, eu acho que é necessário entender que essa situação que leva a essa verdadeiro genocídio e hiperencarceramento da juventude brasileira, dessa juventude a que nos referimos, ela tem uma dimensão que ultrapassa o grupo social específico. Porque esses jovens, eles têm mães, eles têm avós, eles têm companheiras, eles têm filhos, às vezes, e são essas mulheres que acabam segurando a barra mais pesada da perda desses jovens, e aí eu acho que algo que nós precisamos pontuar, que estão em pleno vigor laboral, né? Então, são esses jovens que têm uma contribuição significativa para a construção da riqueza material e imaterial do país, mas que são esses jovens também que contribuem com a manutenção de suas famílias. E quando esses jovens são presos, encarcerados, ou quando são eliminados, essa tragédia ela reverbera naquela família toda, serve para a desagregação daquela família e para o aumento da condição de miserabilidade daquela família. Então, nós estamos falando de uma tragédia que ela é muito ampla dentro da nossa sociedade e não pode, a nosso juízo, ser tratada unicamente como uma questão específica de juventude e menos ainda como uma questão de segurança. É uma questão muito mais ampla que envolve um mercado de trabalho que discrimina essa juventude ou incorpora essa juventude no mercado de trabalho extremamente informalizado, um mercado de trabalho que paga salários aviltantes e que esses jovens têm pouca ou nenhuma perspectiva de ascensão social. Tem a ver com a dimensão da educação, porque esses jovens são expulsos da educação, do sistema educacional,
porque muitas vezes precisam sobreviver ou porque aquele sistema não se adequa àquela que é a sua realidade e que também esse sistema educacional não apresenta perspectivas para eles. Então, eu acho que nós achamos que é uma questão que precisa ser discutida com a sociedade como um todo, que precisa o conjunto do governo, e aí o protagonismo deve ser do governo federal, tanto pela importância, pelo poder que o governo federal tem, como porque, felizmente, graças aos nossos orixás, nós temos hoje um governo federal que tem uma preocupação social, não é que substitui aquela quadrilha, aquele conjunto de quadrilhas que se apossaram do poder desde 2018. Então, o governo federal pode ser o grande protagonista dessa ação. Então, nesse sentido que a gente acha que tem uma dimensão muito maior essa questão da juventude, porque afeta a sociedade como um todo. Ramatiz Jacino, aqui no Giro das 11, junto com Matilde Ribeiro. Deixa eu trazer alguns comentários do nosso público, fazer aqui mais uma transição. Lúcia Orfã, obrigado pela colaboração. Gilmar Leite, cobertura nojenta do Jornal Nacional de ontem, nojo. Está falando aqui da cobertura sobre Israel, o conflito israel-palestino, que é realmente a mídia convencional mergulhou de novo no fundo do poço nessa cobertura. Jeff, será que os dois pensam sobre a privatização dos presídios que mantém o encarceramento em massa, que começou com a guerra às drogas, uma decisão do governo e não do Congresso no comunismo univos? Está aqui, ele está dizendo uma palavra de ordem aqui no final. Eu retorno isso, vou passar para a Matilde daqui a pouco, e lembro a Matilde dessa pergunta do Jeff. Marcolino, Matilde, alguém já falou e eu relembrei dias atrás, as primeiras e as últimas palavras sobre as guerras deveriam partir das mães. Está aí. Marina da Silva, Como o Racismo Estruturou o Brasil, um excelente livro que estou estudando. Gessé Souza. Vera Teixeira, eu cofundei o MNU na década de 70, durante a ditadura militar, e o genocídio do nosso povo preto já estava presente. Severino Oliveira, é verdade, quando estamos cada vez mais desumanos, sinto vergonha dos brasileiros repatriados que chegam cheios de ódio, sem nenhuma compaixão com os irmãos que morreram e os que aguardam o resgate. E Maria Noemi dizendo aqui, caros convidados, Matilde e Ramatiz, muito boa tarde, nos tragam um pouco de luz nesse momento de escuridão humana. Eu vou ler o começo da reflexão dessa dupla aqui, Matilde e Ramatiz, para vocês entenderem, né, exatamente do que nós estamos falando, né? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 foram registradas 47.508 mortes violentas intencionais no país. Vou repetir, 47.508 mortes violentas intencionais no país. Não é Israel, não é Ucrânia, é Brasil. Né? Quando resultantes da intervenção policial, 99,2% desse montante de 47 mil são homens, 83% são negros, 75% com idades entre 12 e 29 anos. Em 2021, a quantidade de presos era de 820.689, subiu para 802.295 no ano passado. Dos encarcerados, 43,1% têm até 29 anos, 68,2% são negros. A estes somam-se os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio fechado, que, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, eram 13.684 em 2021, 95,5% meninos. Esse Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Matilde, ele realmente devastou o nosso horizonte quando ele foi publicizado aí, acho que há uns 4 meses atrás. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa dimensão das estatísticas, né? Que vocês consideraram para repensar as políticas direcionadas aí para a juventude brasileira. Matilde Ribeiro, aqui pode abrir o seu microfone. O número apresentado, 47 mil jovens, né, numa estatística, é legal a gente pensar assim, né, 47 mil pessoas é uma cidade, né? É muita gente, não é pouca gente, né?
E considerando o que o Ramatiz falou antes, né? Numa faixa etária em que as pessoas estão no auge da sua criatividade, no auge da sua potência criativa, seja pelo trabalho, para o trabalho, seja para a cultura, seja para o lazer, mas não, elas morrem, né? Eu vou deixar para o Ramatiz comentar o conjunto das estatísticas, mas eu vou trazer um dado novo, né? Eu tenho acompanhado pelo censo, e até desde que eu trabalhei no governo federal, eu fiquei com essa ideia fixa de entender o que acontece com a vida dos quilombos no Brasil, né? E das e dos quilombolas. Então, pela primeira vez, o censo tratou dessa questão, né? Então, hoje nós podemos quantificar quantos são os quilombos, qual é a população quilombola, e uma das dificuldades que eu tive lá atrás era justamente a falta desses números, que aí se perguntava, mas nós vamos fazer política pública para quantos? Para quem? Quando se falava de quilombos, né? Podia ser para poucos. Ora, né? Não é a quantidade que define a necessidade. Mas eu me lembrei da situação dos jovens nos quilombos. Uma vez, lá no Maranhão, numa audiência pública, uma senhora fez um trabalho comigo assim de me trazer para a real de uma maneira muito interessante, que ela começou falando assim, olha, eu vou aqui trazer umas informações, mas falou para mim, a senhora me desculpe, porque eu sou quilombola, eu não fui na escola, eu não sei ler e escrever, portanto, eu não sei falar. Né? E ela falou lindamente sobre tudo o que acontecia lá naquele quilombo, Itapecurumirim, lá no Maranhão, e fechou a fala, que eu vou poupar tempo aqui, mas a história é muito longa, mas ela fechou a fala dizendo assim, a senhora está aqui representando o presidente Lula, e então fala para ele o seguinte, nós, mães e familiares dos jovens quilombolas, não queremos que eles saiam do quilombo para ir lá para os centros urbanos, nós queremos ele aqui, portanto, eles aqui. Portanto, aqui tem que ter computador, aqui tem que ter escola, aqui tem que ter cultura, aqui tem que ter tudo que nós temos direito, para que eles não sejam capturados pela ideia de que só no centro urbano tem. Finalizou dizendo, nós queremos eles aqui porque aqui eles têm carinho, têm família, têm oferta de vida boa. Lá nos grandes centros, lá no sul, ela falou, no sul-sudeste, ela estava querendo dizer, né? Lá eles vão ser tratados como números, e nós não queremos que os nossos jovens morram por falta de assistência. Nós queremos eles aqui, no nosso lugar. Então, essa mulher, eu não estou citando números, porque não me preparei para isso hoje, mas essa mulher ela trouxe uma realidade que é fantástica, né? O que acontece nos centros urbanos, no cotidiano, né? Ela trouxe vários exemplos. Então, e é mais, de novo, as mães, né? As mulheres falando. Então, assim, se hoje nós podemos identificar quantos são os quilombos e quilombolas e como vivem, certamente essa questão da insegurança pública também tem que fazer valer ali. E considerando, inclusive, a morte da mãe Bernadette, que se tornou a maior notícia, e a mãe Bernadette, uma das questões que ela abria a boca, pôs a boca no trombone, por isso ficou avisada, é que o filho dela foi morto pelas mãos da polícia em 2017. Né? Então, ela falava da política pública geral para os quilombos, mas também denunciava a violência em relação ao filho. Nós precisamos nos atentar a isso, né? As estatísticas urbanas, mas também as estatísticas nesse mundão afora. Eu estou trazendo o quilombo como um exemplo. Perfeitamente. Eu me lembrei imediatamente da mãe Bernadette, quando você começou a falar dos quilombos, porque ela foi brutalmente assassinada, né? Não tem, acho que tem um mês que isso aconteceu, agosto, né? E o filho dela tinha sido assassinado antes, 2017. num quilombo, né? No quilombo.
Os dois foram assassinados no quilombo. Dentro de um quilombo. Que além de, quer dizer, além desse processo que você falou de manter os jovens negros dentro, no próprio quilombo, é preciso também que a gente garanta, né, a mínima segurança no quilombo. Eu vou passar para o Ramats, então, para fazer aí um desdobramento dessa fala tão importante da Matilde, na linha de entender também o quilombo como central, né? A centralidade dos quilombos na questão da segurança pública. Ramats Jacino. Olha, Conde, no que diz respeito a números, eu acho que tem uma comparação que a gente pode fazer aqui, embora as informações sobre a guerra na Ucrânia sejam muito distorcidas, às vezes de lado a lado, por conta... Tem uma guerra e tem uma guerra de versões de números. Mas o G1 nos traz aí, um mês atrás, um pouquinho antes de eu escrever o artigo, uma informação de que na guerra da Ucrânia tinham morrido 20 mil soldados russos e 20 mil ucranianos. No Brasil, como você já citou, morreram em 2022 47.508 pessoas, né? Jovens, homens jovens, a maioria jovens negros. Quer dizer, isso dá a dimensão da tragédia dessa violência sistêmica que nós temos no nosso país. É algo absolutamente monstruoso, além dos números que você colocou aqui, no que diz respeito aos encarcerados, que é algo absurdo. E para além dessa tragédia, e para além de tudo isso que eu e Matilde já colocamos, no que diz respeito à sociedade como um todo, as mães, as comunidades, existe um prejuízo econômico brutal, porque essas pessoas estão sendo eliminadas ou encarceradas. Os dados que a gente tem são dados que não são muito atuais, os dados que a gente utiliza, eu vou repetir aqui, porque provavelmente a maioria dos quem está nos assistindo não leu o artigo, mas são dados estarrecedores também. Um dado do BID, insuspeito, de 2014, diz que os gastos com segurança no Brasil somaram 91 bilhões de dólares. Desses gastos, 47,9% foram de gastos por empresas e famílias, 36,1% pelo Estado. Agora, veja só, cada homicídio, segundo o BID, segundo aquela pesquisa do BID, de 13 a 25 anos, perde-se em torno de R$550 mil. É um prejuízo para o Brasil. Somando-se de 1996 até a data daquela pesquisa, que foi em 2014, existe uma perda acumulada de 450 bilhões de reais. 32 vezes o orçamento do Fundeb de 2017, por exemplo, que foi de 13,9 bilhões. Então, veja, até eu quero muito insistir com quem está nos assistindo, eu acredito que a nossa assistência, a maioria se sensibiliza pela questão social e pela tragédia que nós estamos vivendo, mas também é uma argumentação para aquilo que nós propomos, que é o pacto, que vamos falar daqui a pouco, de o significado desse prejuízo econômico para o país. E aqui, essa conta que o BID faz se refere à produção da riqueza material. E nós consideramos que existe ainda uma riqueza imaterial que pode ser produzida e que é produzida por essa juventude, e que é uma riqueza que é apropriada pelo conjunto da nação, e essa riqueza também está sendo desperdiçada. Então, nós estamos desperdiçando vidas. Se formos analisar apenas pela dimensão econômica, nós estamos desperdiçando vidas, nós estamos desperdiçando trabalho, força de trabalho. O Brasil foi constituído pelo sequestro de trabalhadores de outro continente, que são os nossos ancestrais, o que foi um crime de lesa humanidade. Hoje, os descendentes desses sequestrados estão sendo eliminados e até numa atitude mais estúpida ainda do que foram o que os sequestradores fizeram, ou seja, a eliminação física daqueles que podem produzir a riqueza. Então, é uma tragédia que nós vivemos e é uma tragédia econômica, uma estupidez econômica para além da tragédia humana. Eu entendo que esse reenquadramento importante do fenômeno
também trazendo a dimensão econômica, poderia ser para sensibilizar um pouco as elites brancas brasileiras, para eles entenderem que eles estão perdendo também muito com tudo isso, né? Que todos nós, o país inteiro perde, as elites perdem, a população perde, todo mundo perde. É um pouco o raciocínio que o próprio Lula utiliza também, quando fala de economia, quando fala do Bolsa Família, dos programas sociais. E aí eu quero trazer, então, para ouvi-los mais uma vez, sobre o pacto, né? Vou ler aqui rapidamente e a Matilde traz o detalhamento disso, né, para a gente. Primeiro ponto seria a criação de um Comitê Nacional de Enfrentamento ao Extermínio da Juventude Preta, Pobre e Periférica. E o segundo ponto seria ampliação e unificação dos programas de concessão de ajuda financeira a alunos do ensino médio. O que também chamou muita atenção no texto de vocês, na reflexão, é que a informalidade do trabalho, que é sempre o que resta para a juventude preta, acaba empurrando para situações limite que podem levar também ao crime. Quer dizer, o emprego tem que ser de qualidade, né, para a juventude ter a consistência de prosseguir, enfim, como todos nós, no mundo do trabalho. Matilde Ribeiro, mais uma vez, vamos te ouvir aqui. Você abre o seu microfone, por favor. Sim, aí. Enquanto você falava, né, desse pacto, rememorando o que escrevemos, eu me lembrei aqui das formulações da Laís Abramo, uma companheira nossa que hoje está no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, tocando uma secretaria que vai gerar uma nova política, que é a política de cuidados, né? Então, assim, além da saúde, além da segurança pública, além da educação, tem uma esfera da nossa vida que merece tratos e cuidados específicos. E uma das coisas que a Laís Abramo estuda, ela é especialista na área de gênero, trabalho, raça, trabalho, e uma das coisas que ela traz sobre os estudos dela é uma contestação a essa formulação que é usada para a juventude brasileira, essa juventude que está na faixa dos que não são absorvidos pelas instituições, seja trabalho ou ensino, que é o tratamento como se fossem pessoas nem estudam, nem trabalham, né? Agora, o que a Laís chama atenção, que eu acho bem importante, por isso estou trazendo aqui, é que pouco se avalia por que nem estudam e nem trabalham, né? E o nem estudar e nem trabalhar pode ser, sem dúvida, um passaporte para a criminalidade e para a vida em perigo, né? Então, esta reflexão da Laís, eu estou trazendo aqui, inclusive, para convidar o Ramatiz para a gente continuar a acrescentar coisas nessa nossa formulação de 2 meses atrás. E por que eu estou trazendo isso? Porque sem tratar, sem cuidar, né, simplesmente se conformar com o dado pejorativo do jovem nem e do jovem PPP, né, a gente cai, sem dúvida, no buraco fundo, que é a mortalidade, o cárcere e o isolamento social, né? Então, quando aparecem essas duas propostas, né, dentro de nós estamos instigando, né, a sociedade e também os poderes públicos e privados a pensar saídas efetivas, né? Então, tem aí uma alusão ao ensino médio, tem aí alusão à inserção no trabalho, tem que ter interligação entre as políticas públicas, né? Neste momento, eu sou professora na Unilab, uma universidade que é produto aí de inovações no ensino, que fica no interior do Ceará e da Bahia. Faz uma diferença muito grande a universidade estar no interior, porque agrega
jovens e pessoas mais velhas que não tiveram oportunidade de estudar porque não tem transporte para ir para a capital, não tem como se manter na capital e assim por diante. Então, assim, não resolve só a gente discutir a educação universitária, né? Eu sou uma ferrenha defensora das cotas raciais e sociais nas universidades, mas isso é um band-aid, né, no problema. Nossa, band-aid é coisa antiga, né? Isso é aí você mergulhou no túnel do tempo. Mas acho que chama ainda, é a marca, né? É a marca do curativo. Então, é tratar um pedaço da história, né? E tem um anterior que é a constituição da vida, né? Como se garante a vida com qualidade, né? E aí uma somatória de políticas públicas é extremamente necessária, porque não basta cuidar da saúde sem cuidar da educação, sem cuidar da cultura, e assim sucessivamente. Então, a nossa preocupação ao apresentar essas duas propostas, que certamente não são o todo, e nós temos também que nos preocupar com o todo, é instigar para refletirmos como evitar, e não como correr atrás do prejuízo. E perfeita fala. Vocês combinaram tudo aqui antes para chegar no programa. As falas estão todas dentro do tempo, aqui tudo bonitinho. Eu estou reparando aqui, não estou brincando, mas está num nível muito alto. O pessoal está sentindo aqui. Esse debate precisa ser feito no Brasil, né? O Marcolino está dizendo aqui: a subnotificação, muitos governadores não entregaram os dados setorizados para o Anuário de Segurança Pública, né? Me parece. Em muitos, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, não temos os dados de crimes raciais motivados pela homofobia, etc. E o Jeff está dizendo: o Estado burguês é um aparato de violência específica de classe na defesa da propriedade privada. E a classe oprimida é a dos trabalhadores no comunismo unidos ou não venceremos. Aqui o Jeff fazendo chamamento aqui para esse processo de, enfim, comunização. A gente esqueceu o sentido da palavra, né? Foi tão espancada a palavra comunismo, que a palavra comunismo ela tem um sentido tão bonito, né? Que é a comunização enfim, das coisas, dos trabalhos e tudo mais. Ramatiz, vamos lá, eu vou passar para você. Eu acho que a gente pode seguir mais um pouco falando do pacto em si, da proposta. E eu aproveito até para já deixar com você a seguinte questão, quer dizer, isso está sendo levado para o governo, foi um artigo publicado, é o pontapé inicial e depois haverá uma interlocução aí com o governo Lula? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer, e assim concordo perfeitamente com o que a Matilde colocou, que essa é uma proposta que a gente está lançando inicialmente para a sociedade e para o debate. Então, ainda tem muito que ser acrescentado, e a contribuição da Laís Abramo, por exemplo, com certeza seria muito bem-vinda, para isso, para que se desenvolva essa discussão, e a partir, e até já respondendo a sua pergunta, a partir dessa discussão, isso chega ao governo federal. Parte desse debate, inclusive, está até no programa de governo, né? Porque tanto eu quanto a Matilde contribuímos na elaboração do programa do governo do Lula. Então, parte disso aí, menos elaborado, ou talvez ainda com dados ainda insuficientes, está lá. Então, essa discussão, a gente sabe que tem abertura no governo para fazer essa discussão, e isso pode avançar com a contribuição de outros segmentos da sociedade. Agora, eu só queria complementar com mais um dado, antes de entrar na questão específica aqui que você pediu, que o CNJ, por exemplo, informa que um preso custa no Brasil em torno de R$ 1.800, enquanto o Fundeb nos informa que um aluno de uma escola pública custa R$ 470. Portanto, se gasta quase 5 vezes mais para manter uma pessoa encarcerada do que para promover o seu crescimento, o seu desenvolvimento físico, mental, social e vai por aí afora. Esse projeto especificamente, Conde, eu acho que esses dois pilares que você se referiu, eu acho que são importantes e, evidentemente, eles têm que ser aprofundados, melhorados, qualificados pela contribuição de outros companheiros e companheiras que tem aí. Mas qual que seria o central?
primeiro, o governo federal tomar essa iniciativa, e já existem várias iniciativas que vão neste caminho que foi desenvolvido. Teve um recente agora, eu esqueço o nome do programa, que é justamente para manter os jovens, é uma espécie de bolsa de ProUni para o ensino médio, que foi lançado recentemente pelo Lula. Então, existem iniciativas desse direito, nessa direção. Contudo, nós entendemos que para disputar essa juventude com o trabalho informal, com o trabalho precarizado, com o crime organizado, é insuficiente um tipo de programa baseado apenas na segurança alimentar. A segurança alimentar, com certeza, é importantíssimo, o Bolsa Família é algo extraordinário, parte desses jovens estão beneficiados pelo Bolsa Família, mas esse valor ele é insuficiente. Então, está se propondo um aporte através do Fundeb, de valores bem maiores, que são valores grandes, mas não são proibitivos, isso aí é possível, foi possível até mensurar isso, valores bem maiores, de maneira, assim, a retardar a entrada dessa juventude no ambiente de trabalho, seja o ambiente formal, informal, ou, que é evidentemente pior ainda, no crime organizado. Então, o Estado vai disputar essa juventude com esses segmentos da sociedade que não trazem nenhum benefício à juventude. Só vão explorá-lo utilizando como soldado do crime organizado ou explorá-lo utilizando como mão de obra baratíssima, precarizada, e estão aí, a gente vê o que é esses entregadores de pizza, etc., morrendo diariamente nas avenidas das grandes cidades. O outro ponto que me parece muito importante, que é central, é que é no mesmo espírito da construção do governo do Lula, da eleição do Lula e da construção desse governo, de um grande pacto nacional. O governo Lula é resultado de um grande pacto nacional em defesa da civilização, na verdade, né? Contra o fascismo, contra o horror que nós vivemos nesse tempo, e esse grande pacto, essa grande concórdia, que o Lula tem essa capacidade extraordinária de liderar essa grande concórdia, a gente está propondo que se desenvolva também um pacto com todos os segmentos da sociedade em defesa dessa juventude pelas razões que nós apresentamos aqui, seja pelas razões humanitárias, seja pelas razões econômicas. E este grande pacto envolveria o Poder Executivo federal, estadual, municipal, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, a sociedade organizada, empresários, etc., porque a partir da compreensão que, para além da tragédia humana que isso significa, o prejuízo econômico que significa. E aí, concordando com aquilo que você citou anteriormente, de que esses números, essa discussão econômica que a gente apresenta, pode ser um instrumento para convencer, inclusive, aqueles segmentos da sociedade que não se deixam tocar pela tragédia humana, que estão preocupados com a questão puramente econômica. Esses segmentos, embora nós discordemos deles, esses segmentos precisam ser atraídos para que este pacto funcionasse, para que esse projeto seja efetivado. Então, nós podemos utilizar como argumento para o chamado mercado, falar para eles, olha, vocês estão tendo prejuízo com essa insanidade de prender e encarcerar o segmento da sociedade que tem maior capacidade de produzir a riqueza. Vocês estão tendo prejuízo. Já que vocês não se sensibilizam com a tragédia dessa juventude, das suas mães, das suas famílias, das suas comunidades, pelo menos raciocinem e vejam o quanto que vocês estão tendo prejuízo pela insanidade que vocês promovem, porque defendem a guerra às drogas, que defendem a ida do jovem de forma prematura para o mercado de trabalho, etc. Então, esses dois pilares me parece que são fundamentais. Se falar para eles, para as elites, que elas estão perdendo dinheiro, os ouvidos ficam mais atentos, né? Agora, que fantástico, porque essa reflexão me parece realmente mais consistente, robusta
do que a gente tem discutido por aí. O pessoal tá dizendo aqui, estão falando muito da Laís Abramo aqui, vocês falaram muito dela. Deixa eu só trazer aqui a Maria Cristina Coelho, reencontro Laís Abramo, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal da Bahia, para proposições aplicadas, práticas de políticas públicas. Tem que trazer a Laís aqui depois, então, hein, Matilde? Depois a gente faz um novo debate. O debate não pode parar. Eu acho que sempre que a Matilde vem aqui, eu falo para ela e a gente tem respeitado essa premissa, né, Matilde? Vamos, né? Debate intermitente, né? Vamos fazer o debate o tempo todo. E eu queria, então, a gente encaminha aqui para o último bloco, mais uma fala da Matilde, mais uma fala do Ramatiz. Tem mais um trecho aqui. Acho importantíssima essa ideia, né, de disputar esse jovem, porque esse jovem é uma pedra preciosa, uma pedra bruta, precisa ser lapidada. Quer dizer, é muito importante, contribui em todos os sentidos culturalmente, né? Tem um trecho aqui também que eu quero ler, mais um trecho da reflexão de vocês, né? Vocês dizem assim: para a efetividade desse novo programa, os valores a serem disponibilizados precisariam ir além do socorro emergencial para combater a insegurança alimentar. O Ramatiz já tinha dito isso aqui, pois o objetivo seria disputar esses jovens com o trabalho informal, mal remunerado, em especial evitar a cooptação pelo crime organizado. Compreendemos que frear a evasão escolar, que atingiu recordes agora no Brasil, depois da quadrilha Bolsonaro no poder, somada à pandemia, né? Proporcionando-lhes educação de qualidade, condições para que vivenciem a adolescência na plenitude. Matilde Ribeiro, pode ativar seu microfone? Vou passar para você. Agora, assim, para a gente amarrar todo esse projeto. Uma coisa importante é o seguinte: vocês estão abrindo o debate, as pessoas que estão nos assistindo aqui quiserem contribuir, para onde elas devem se dirigir, para onde elas devem mandar mensagens, enfim, posso até colocar o meu e-mail disponível para isso, mas acho, né, já que vocês estão abrindo essa discussão com a sociedade, todo mundo que está aqui pode se dirigir a algum lugar para participar dessa reflexão. Matilde Ribeiro. Eu não sou lá muito boa de rede social, mas eu vou colocar o meu e-mail aqui, que aí vamos somar, né? O meu, o seu, do Ramatiz. Estamos aí para conversa. Pode mandar, então, para mim o seu e-mail. Eu estou mandando. Pode mandar. Vamos lá. Você quer que eu já fale a última, faça a última fala? Isso, daí já pode fazer. Ok, espera só um pouquinho. Então, eu não me canso, né, de dizer da importância de nós reconhecermos os indicativos históricos da sociedade civil organizada para garantia de vida com qualidade em várias áreas, né? E essa questão da juventude, eu entendo que ela tem sido maltratada, né? Ou não tratada de maneira mais ampla nas agendas públicas, né? Quando eu estava lá no governo, em 2007, a CEPIR, em parceria com outros órgãos de governo, mas, sobretudo, com a juventude negra organizada desse país, nós realizamos o primeiro Encontro Nacional de Juventude Negra, o ENJUNE. Deste encontro, lá de 2007, foi em Feira de Santana, né, foi um encontro nacional. Deste encontro, muitos desdobramentos já têm acontecido em relação a uma política pública para a juventude, mas considerando as várias questões que envolvem o mundo da juventude, inclusive a questão racial, né? Logo depois desse encontro de 2007, a primeira Conferência Nacional de Juventude foi focada pela Organização da Juventude Negra com o resultado desse ENJUNE. Então, tem muitas coisas que estão circulando pelos ministérios, pelos movimentos sociais, ainda hoje, quase 20 anos após, que tem esta origem. E por que eu estou falando disso? É porque a luta é incessante,
né? Eu tenho dito sempre, quando discuto cotas e ações afirmativas nas universidades, que a gente ainda não ganhou a guerra, né? Voltando ao nosso tema inicial. Nós ganhamos algumas batalhas, mas a guerra, no sentido da inclusão para valer e de respeito à condição de vida das pessoas, seja lá onde elas vivem ou estão, ela continua e de maneira ferrenha, né? O número de 47 mil mortos, jovens mortos em um ano, isso tem um terror, né? É de fazer a gente perder o sono, né? Então, muitos debates para daqui para frente, sem dúvida, mas negociações e pactuações entre governo e sociedade civil organizada, mais do que necessário. Perfeito, Matilde Ribeiro. Ramatiz, chamamento aí para o público que nos assiste. Então, o pessoal gostou muito aqui desse debate até aqui. Agradeço a todos que estão nos assistindo também. Vamos ouvir o Ramatiz aqui para fechar essa reflexão. Eu e a Matilde fazemos parte de uma geração que não é lá muito boa em redes sociais, né? Então, eu também, enfim, não tenho essa prática. Mas o e-mail está aqui, já é suficiente. Isso, deixei o e-mail também para o pessoal se comunicar. Mas, para além de qualquer contribuição, para nós especificamente, e aí essa ideia de abrir o debate, é que as contribuições sejam feitas, sejam desenvolvidas, elaborações nos próprios movimentos sociais e nas relações que esses movimentos sociais vão estabelecendo com os setores do Estado, particularmente o governo federal, que é receptivo a esse tipo de relação, esse tipo de proposta. Vão começar aí, certamente, logo, a série de conferências, que foram a marca, né, as grandes marcas do governo Lula e Dilma, que são aquelas conferências dos vários setores, e esse debate, eu acho que pode estar aparecendo aí nessas conferências, no legislativo, nas audiências públicas. Então, eu acho que é esse movimento, talvez um pouco pretensioso da nossa parte, mas estamos convencidos que a gente pode contribuir para que esse movimento comece a aparecer e que as pessoas comecem a debater e que enriqueçam. Evidentemente, a nossa proposta é muito embrionária, é muito inicial, e que enriqueça essa proposta. Tem que discutir valores, onde é que exatamente vão sair os valores para bancar esse tipo de proposta, e vai por aí afora, e a relação que vai ser estabelecida se, uma vez composto esse pacto, com os outros setores da sociedade, alguns setores, inclusive, que têm relações bastante difíceis com nós, de esquerda, com o governo em particular, mas que nos interessa, nesse momento, que participe desse pacto. E aí, para concluir aqui, o Conde, eu queria resgatar uma expressão que você utilizou, que eu acho que é perfeita. Essa juventude é uma preciosidade, é algo de mais precioso que nós temos no nosso país. Seja do ponto de vista econômico, se quiserem trabalhar nesse sentido, seja do ponto de vista da construção da nossa nacionalidade e da continuidade da nação enquanto nação, se a gente for ver de uma visão mais ampla, e a contribuição que essa nação, não com aquela visão xenofóbica, nacionalista, que essa nação dá ao mundo. Então, essa juventude é uma preciosidade que precisa ser preservada em todas as dimensões. E, repito, mais ainda, e aí é algo que me toca de forma particular, naquilo que pode contribuir enquanto riqueza imaterial, né? O que tem se feito na periferia, de arte que essa juventude faz. Eu moro na periferia, eu moro em São Miguel Paulista, que é no extremo leste de São Paulo. Você chega nesses bairros, em São Miguel, Guaianazes, Itaquera, essa galera, essa juventude está desenvolvendo um monte de atividades artísticas, produzindo pensamento, e isso contribui para o país, é o enriquecimento do país. Então, é nesse sentido que a proposta trabalha. Eu já faço a despedida? Não, já estamos encerrando aqui, a gente está em TV aberta também, enfim, nós precisamos respeitar aqui o cronograma da PVT. Então, eu quero agradecer demais, eu estou arrepiado aqui, eu quero dizer o seguinte, vou botar pilha nesse projeto, de minha parte aqui, vocês têm um apoiador e um divulgador
e um debatedor, né? Trazer as pessoas para debater, vamos debater mais isso aqui. E dizer que, Matilde, você me apresentou o Douglas Martins, aí eu me apaixonei pelo Douglas Martins, o Kabengele Munanga, que teve com a gente também, e agora o Ramatiz Jacino aqui, só gente boa. Meu Deus, Matilde. Olha, os meus homens e as minhas mulheres são porretas. São porretas, estou percebendo. Olha, prazer imenso, viu, Ramatiz? Obrigado pelo carinho, pela presença aqui. Obrigado, Matilde. Obrigado a todos que nos acompanharam. Excelente fim de semana para todos vocês, bom descanso. A gente trabalha nos fins de semana, né, Matilde? Sim, Veja, Matilde, vou trabalhar. Vamos pensar o Brasil e vamos torcer para que a violência, né, cesse naquela região do mundo que é Gaza, e a gente está aqui torcendo muito para isso. Obrigado a todos e semana que vem estaremos de volta. Obrigado, grande axé. Obrigado.